Olá, estamos dando início então a mais um encontro, mais uma videoaula, um vídeo encontro, onde nós estamos mais uma vez prontos para deliberar acerca das questões, do Yoga Sutras, de Patanjali, onde nós estamos fazendo as observações desse tratado, muito importante. Nós optamos, por criar um canal onde ao mesmo tempo a gente traz o pouco que nós conhecemos, somamos ao nosso processamento intelectual, que nos dá uma sensação muito limitada, muito pequena, trouxemos ela para o conhecimento de todos os nossos presentes, para o conhecimento das pessoas que nos assistem, para que nós possamos, através desse objetivo, estendermos em contato com pessoas que podem nos suprir, com a lacuna, preenchimento do que nos falta conhecer, e além do mais, dando oportunidade também de auxiliar as pessoas que estão iniciando, nessa jornada, iniciando nesta tarefa. Deixa eu destacar também, acho que é muito importante fazer esse frisamento nesse exato momento, que qualquer dúvida que você ficar referente a esse canal, a interpretação de como você vai interpretar esse canal, eu sugiro para você ir diretamente no vídeo introdutório, onde eu especifico em 30 minutos, 27 minutos, o objetivo do canal, o objetivo da busca, o que aqui vamos estar fazendo e o porquê que surgiu o canal. Lá tira todas as tuas dúvidas e também auxiliará você nas suas interpretações, como é que você vai fazer as interpretações quando você assistir esses vídeos. Hoje nós vamos estar fazendo o seguinte, Hoje nós vamos estar falando sobre o estado de Nidra, ou Nidra, ou Nidra, ou como algumas pessoas comentam, nós vamos estar fazendo uma avaliação sobre a sessão 1, nós vamos estar olhando aí o 10º Sutra, nós vamos estar chegando aí já muito à frente, muito adiantado nesse nosso encontro, já estamos praticamente finalizando os movimentos, as modificações, as transformações. Tem que ser utilizado com cautela algumas palavras no português quando se fala nestas modificações mentais. Ontem, a aula passada, a aula de antes que nós estávamos fazendo, nós tivemos bem no finalzinho, acabou a bateria, acabou o espaço do cartão de memória, na verdade, da minha filmadora, e eu queria ter passado para vocês, que nós iríamos, quais seriam as próximas aulas, o que nós estaríamos vendo, de que forma nós estaríamos fazendo os nossos próximos encontros. Aí o cartão de memória foi a bateria acabou, nós liberamos espaço no cartão e acabou a bateria e nos deixou sem este preenchimento do último vídeo. Então eu vou fazer bem brevezinho um preenchimento do último vídeo. Nós estamos falando sobre fantasia, nós estamos falando sobre o caso de fantasia. Aí dizia uma imagem evocada por palavras, sem base em nenhuma substância, fantasia. E apesar de todas as dissertações, tudo que lá falamos, tudo que lá colocamos, sempre fica lacunas, sempre cabe interpretações, sempre cabe você estar mentalizando, vendo situações. Nós trouxemos narrativas de pontos, narrativas de fatos, nós criamos situações para você perceber como é que funciona um grau de fantasia. E o que ficou mais evidenciado, mais saliente, talvez se não tenha ficado agora, ficará nessas colocações para você, que nós estamos nesse mundo de mistura, que de uma forma emocionado, uma emoção que é agitada e que ela se mistura, tudo está ali. As propriedades estão ali, mas estão num estado de mistura, aí faz com que Chitta seja essa mistura e que por trás o Purusha viva se alimentando de todas essas percepções que ela tem. Essa busca do conhecimento correto, essa busca tentando se desenlenhar, seria, não sei se a palavra adequada é essa, mas seria tentando se desvencilhar, do conhecimento errôneo, tentando buscar a pureza do conhecimento, mas a ferramenta não consegue nos fornecer tudo isso. Aí nós caímos muitas vezes na fantasia, a gente cai no ponto do próprio conhecimento, nós caímos aí nesse
ponto da inferência, no ponto do testemunhal, e isso sempre nos deixa faltando, né, algo, sempre nos deixa faltando algo, sempre nos escapa algo, e isso nos traz ou nos coloca sempre em diversos apuros. Então a gente analisa, conversa com diversas pessoas, cada um deles tem uma concepção, tem um conhecimento acerca de um próprio objeto. Podemos até mesmo pegar uma flor, né? Você conversa com uma pessoa leiga, né? Uma pessoa como nós, que não tem um conhecimento científico, um conhecimento, talvez, não é um florista, conversa com ele, ele vai ter uma percepção do que é flor. Se você conversar com um florista, o florista tem outra percepção, aí você conversa com uma pessoa científica, ele tem outra percepção, mas nenhuma das três percepções consegue trazer a totalidade do que é este objeto, no qual nós chamamos de flor. E nós vimos no vídeo anterior que quando eu digo flor, né? Estou dizendo flor, eu já estou fantasiando, porque é um atributo, é algo que foi atribuído humanamente, um nome evocado por palavras, é um nome que foi dado, né? Que foi conferido àquele objeto que se manifesta no espaço. Então tu tem que analisar, tem que tentar absorver, tem que tentar coletar as informações com muita cautela, né? Tem que tentar meditar sobre essas palavras, refletir, tentar extrair o conhecimento. Até para você analisar, eu estava essa semana, né? Passando essa semana, reolhando o vídeo, reassistindo, a gente começa a ver quantas coisas poderiam ter sido ditas, né, sobre questão de fantasia. Eu estava imaginando esses últimos dias, né, um estágio de fantasia que nós temos, que são danosos também, é quando nós estamos assistindo um filme de terror, nós estamos assistindo um filme comovente, nós estamos assistindo um filme que nos mexe com as nossas emoções. Aí a gente vê que a gente está num estado, a gente vivencia, a gente entra num estágio de fantasia e a gente consegue medir o quanto as fantasias são danosas em nossas vidas. Quando nós assistimos um filme de terror, né, nós estamos dentro do ambiente de nossa sala, no ambiente, né, onde esse aparelho de TV se encontra, muito bem colocados, com todo o conforto, mas as cenas que saem daquele tubo são cenas que nos trazem, despertam medo, né? São cenas que nos deixam no sentimento de acuados, de prisioneiros. Muitas vezes as pessoas chegam a virar o rosto para aquele lado, mas tudo não passa de uma ilusão, tudo não passa de uma fantasia. Evidentemente que as imagens, né? As imagens que nós estamos vendo, né? Presta bem atenção, as imagens vistas é um conhecimento correto, mas o enredo, toda a situação é algo de fantasia, tá entendendo? O que está por trás é fantasia. Não por a história ser fantasiosa, mentirosa, porque nós sabemos que aqueles fatos não existem, né? Muitas vezes mostram um vampiro, muitas vezes mostram um lobisomem. São situações do imaginário, né? Não sei se tu me entende. Quem é que viu realmente como é que é? Quem é que descreve como que é? Como é que se diz que esse algo ocorre? Né, se nunca foi visto, não foi achado. Então você observa que por trás de fantasia há outros modos de fantasia, que a fantasia é muito ampla e que tudo isso, né, estaria introjetado dentro do eu. Né? Essas seriam algumas percepções, acho que mais gritantes, mais fortes, que a gente pode estar falando acerca de fantasia, mas a fantasia não precisa chegar a esse nível, né, para ser fantasia. Basta muitas vezes nós olharmos o objeto, nós queremos preencher aquele objeto, nós colocarmos a imaginação, aí está atuando a fantasia. Acho que acredito que já tenha feito um bom desfecho, né, um bom desfecho para aquele vídeo. Não se prendam simplesmente ao que lá foi dito, reflitam muito mais, analisem, né, a fantasia de um lado físico, puramente físico, né, a observação externa, depois analisem fantasia de forma mentalmente como é que ela se ocorre e façam uma análise maior, né, espiritualizada acerca do tema, que vocês vão conseguir extrair o que significa fantasia. O importante de tudo, para fechar, para finalizar isso aí, o importante de tudo é o seguinte, é você ter na tua mente a certeza de que nós não temos um conhecimento correto e que a base, né, de que nós formamos, das nossas convicções, das coisas que nós acreditamos, das coisas que nós defendemos como tese, como teorias, como aplicabilidades para as nossas vidas, essas coisas que nós temos como nossas, como minhas posses, minhas impressões, estão, como é que eu poderia dizer assim, estão cheias, estão contaminadas, estão minadas de coisas errôneas que nós carregamos para a vida dizendo que é falso. Isso aí dentro de uma concepção ultérrima dos fatos, tá? Hoje nós vamos entrar agora
num estado de Nidra, né, que é também considerado uma modificação da mente, tá? Que é considerado um dos movimentos da mente, que é considerado uma das movimentações, né, movimentações que a mente tem. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Eu acho que eu deixando ele assim, vai fazer um som, um barulho ali. Isso, pronto, não vai fazer mais. É que ele tá roçando na minha garganta. Eu acredito que quando roça ali, eu esteja fazendo algum som, algum barulho com o microfone. Ok, resolvido a questão. Então é interessante nós vermos que mesmo nesse estado, né, como foi como Taimine, né, traz a tradução, ele coloca ausência de qualquer conteúdo, significa sono. Ausência de conteúdo significa sono nesse estado. Ele coloca, ele denomina que mesmo neste momento há uma modificação na mente. A mente fez uma modificação, tá? Mesmo nesse momento. Eu quero fazer uma colocação aqui também bem rápida, que acabei me lembrando, gente, é um aviso. Quando nós terminarmos o próximo vídeo, que nós vamos falar especificamente sobre memória, vai ser uma aula muito interessante. Não perca que nós vamos fazer um resumão de tudo isso. Antes de nós entrarmos no Sutra de número 12, né, nós vamos estar trazendo o Sutra de número 11, que vai ser o próximo vídeo encontro. Antes de nós entrarmos no 12, que aí nós vamos mudar um pouco de assunto, a gente vai fazer um apanhado geral de tudo que a gente viu, para uma recapitulação, preenchimento de lacunas, trazer para você um outro trilha, um outro caminho, mas que significa a mesma coisa, dentro do apanhado de todas as ideias, para nós conseguirmos ir com o máximo de conhecimento, o máximo de entendimento, o máximo de questões expostas e colocadas para nós. Quando nós partirmos daqui para diante, é a base, né, de um amplo conhecimento para dentro do yoga. Não se terminará jamais, né? Porque cada vez mais nós vamos nos depurando, mais nós vamos entendendo e compreendendo. Mas é interessante nós fazermos um apanhado de tudo isso para recapitulações, para preenchimento de espaço, para trazer sobre outros pontos de vista, tanto científico ou não, observações físicas, observações mentais, observações espirituais, dentro do que a gente pode chegar nesse momento que nós nos encontramos, e aí a gente vai dar sequência. A gente não vai dizer que o assunto foi esgotado, porque jamais se esgotará. Até mesmo você do outro lado vai preenchendo ele com outras informações, com pensamentos melhores que o meu, né? Com formulações de teses melhores que a minha, vai preenchendo as lacunas e os espaços que eu vou deixando ou que eu vou alimentando em você. Tá, perfeito, agora sim, né? Voltando para o nosso vídeo aqui, tá? Passar muito rápido o tempo, meu Deus. Então, assim, nós vamos falar sobre a modificação, esta modificação, esse vitri, esse momento que a mente modifica, que é uma ausência de qualquer conteúdo. Aí se torna sono. O que nós temos que observar, primeiramente, acho que é muito bom ficar entendido, eu acredito que já ficou muito subentendido, ou ficou subentendido para muitas pessoas, que nós estamos classificando as vitris, os movimentos, as modificações, as transformações, as situações em que a mente está... Chitta vem à existência, Chitta está presente, Chitta está desperto, Chitta está sendo colorida, Chitta está havendo algo em Chitta, está algo naquilo, né, em Chitta, naquele espaço, naquele entremeio, né, naquele meio que subdivide o conhecido como o conhecimento, com o conhecido, né? O cognitivo, cognição e cognoscente, está naquele meio, naquele espaço. Nós temos que buscar entender que nós estamos analisando aqui de aspectos puramente físicos. As informações que os Yoga Sutras nos trazem, elas nos trazem uma observação dentro do campo físico, prático. Cabe a dissertação, cabe o conhecimento de cada um de nós. Nós observamos essas colocações dentro desse conhecimento físico, nós já fizemos algumas observações dentro do conhecimento mental e o conhecimento mais espiritualizado. Se você observar hoje dentro de um conhecimento puramente físico, é fácil compreender. A modificação da mente baseada na ausência de conteúdo é sono. É muito óbvio entender isso, né? Então significa que quando a mente está sem conteúdo, o que é conteúdo? Pratyaya. O que é o pratyaya? Podemos dizer que é a imagem, que é as emoções, que é todo esse mental inferior
colorido, preenchido, vivificado através dos sentidos, através do desejo de cama, né? Através de tudo isso, aí nós percebemos que estamos espertos. Chitar está desperto. Mas nós temos que tentar ver, nós temos que tentar analisar que o estado de sono é a ausência de tudo isso. Mas é um estado, né? É um estado, é um momento que existe em que Chitar também está presente. Tá? O que nós temos que entender? Que essa ausência não está dizendo que Chitar não existe. Né? Essa ausência, esse vitre não está nos dizendo que quando você está dormindo, a Chitar não está ali. Nós temos que começar a analisar e entender para buscar claramente a concepção correta. Porque a partir do momento que Chitar não está presente, ou nós estamos com ela suprimida, né, controlada, inibida, aí nós estaríamos no estado, né, mais avançado de Samadhi. Temos que entender... E é muito acadêmico esse ensinamento, eu digo acadêmico no sentido de que é uma deliberação muito grande por grandes yogis, né, pessoas que já chegaram a esse termo, que para tentar trazer à luz mais ensinamentos sobre os Yoga Sutras, para facilitar o aprendizado dos neófitos ou o aprendizado daqueles que estão ingressando na cena, nós temos que ver que Chitar ainda está ali. Ele simplesmente ela está com uma ausência de conteúdo. Porque se nós dizermos ou interpretarmos que Chitar está vazia, né, estaria vazia, daríamos para interpretar que ela estaria desligada. E Chitar estando desligado naquele exato momento, daríamos também várias interpretações, que poderiam ser errôneas ou não, porque nós não chegamos ao estágio de Samadhi para analisar na amplitude. Mas analisa, se Chitar não estivesse desligada, como é que o corpo continua vivo? Percebeu? Se Chitar se desliga, fisicamente falando, tá? Não estou falando mental, não estou falando espiritual, estou falando fisicamente. Fisicamente falando, se Chitar se desliga, se Chitar está desligado, apaga-se, né? Ela apaga, porque a gente não tem, né? A gente não tem memória de quando está dormindo, a gente não tem vigília quando está dormindo. Já vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, Chitar estaria desligado. Se Chitar se desligar, como é que o meu corpo está trabalhando? Né? Então, nós temos que ver, olha como a palavra diz, ausência de conteúdo. Pode ver que não diz, não fala em dormência, não fala em supressão, não fala em inexistência, mas diz ausência. Quando algo está ausente, significa que estava presente e que apenas temporariamente sai de um lugar para posteriormente voltar. Tá? Então nós temos que entender que quando eu saio de um local, de um lugar, o lugar ainda existe. O lugar ainda está lá, simplesmente não está ocupado por mim. Conseguiram compreender? Olha que é interessante compreender isso para poder compreender esse espaço. Tá? O lugar ainda está lá. Ou seja, então esse espaço, né, que é vazio, esse espaço que não tem conteúdo, esse espaço está lá. Ele não deixou de existir, só está ausente de conteúdo. Entendeu? É interessante refletir sobre isso para que Nidra, né, venha ao teu entendimento. Tá? Aí vai dizer o seguinte, mas se está ausente de conteúdo, eu não estou lá, né, não tem nada lá, aonde que eu estou? Eu estou em outro lugar. Né? Quando algo não está num lugar, aonde é que ele está? Em outro lugar. Tá entendendo? Tenta captar, é absurdo, é até besta, algo, mas a essência está aí dentro dessas palavras. Quando não se está num lugar, você está ausente de um lugar, para você estar ausente de um lugar, você tem que estar onde? Em outro lugar. Então significa o quê? Que essa ausência temporária, né,
do modus operandi, de situações que envolvem Chitá, se arredam temporariamente para outro lugar, permitindo-se entrar em um novo campo, em uma nova condição, uma nova por isso que modificação, por isso que Time coloca isso como uma modificação, porque Chitá ainda existe, Chitá está presente, Chitá está ali, ela só está em um outro modo, ela está em outro status, em outro método de existência, mas que esse método, mesmo por existir, mesmo por estar ali, ele é ausente de conteúdo. Prestou atenção? Prestou bem atenção? Faça as ponderações, faça as tuas colocações. É interessante ver o seguinte, tu tem que ficar ciente, não se termina, não se elimina, porque o teu corpo continua vivo, teus órgãos continuam trabalhando, a energia, né, que é toda a energia, o flow logístico, né, toda a parte energética do teu corpo, ela continua trabalhando, né? Até mesmo há momentos, eu já vou falar daqui um pouco mais sobre a questão dos sonhos, né? Aí você vê que há algo ainda, ele apenas sai de um lugar e vai para outro, mas esse é um movimento, a modificação, o Chitá se modificando, continua ali. Ele só está ausente de conteúdo, mas Chitá está ali. Tentem captar a essência disso, tentem coletar essas informações, tentem ver o que isso quer dizer, tá? Tentem ver, porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Então nós começamos a fazer algumas interpretações mais espiritualizadas, né? Nós começamos a trazer aqui chaves espirituais sobre esse tema. Nós começamos a perceber, né, que espiritualmente, um lugar, mesmo que nós não tenhamos lá, que não tenha um Chitá, né, presente, que não esteja ninguém para testemunhá-lo, para observá-lo, esse lugar não significa que não existe. Ele está lá, mesmo na condição de ausência. Ele tem de estar, absurdo falar isso, em algum lugar. Ele tem que estar em alguma condição. Até mesmo se nós analisarmos a não existência, é uma condição, condicionamento de não existência. Para não existir um objeto, ele tem de estar em algum modo. Aí você vai dizer, mas o modo de não existência, ok, ele está em modo de não existência, mas é o seu modo. Quando eu digo existir fisicamente, tá? Então é filosoficamente, yogicamente, espiritualmente, algo muito elevado, algo muito espiritualizado, que no falar aqui nesse vídeo você não vai entender, mas quando você refletir, quando você fazer a tua meditação, isso te dá um ganho de consciência muito grande, isso alarga a tua consciência. É importante tu puxar depois esse entendimento para você ver o que significa, então, o estado de Nidra, né? Nidra, esse estado em que há ausência de conteúdo, que se traduz em sono. Há também, eu não quero entrar aqui em discussões acadêmicas ou medir conhecimento tem vários estudantes muito profundos do yoga no Brasil, né? Tem mestres maravilhosos, tem, por assim dizer, não que se precisa ser conferido um diploma, mas são diplomados para nos dar a intenção de que realmente estudaram em escolas sérias aqui no Brasil para obter esses informações de fora do Brasil, que eles, dentro das interpretações deles, que Chitá para entrar em condição de sono, Chitá para entrar nesta ausência de conteúdo, ela mesmo entrando nessa ausência, ou ela encaminhando, no momento que a gente está indo assim, e aqui está indo para aquele soninho gostoso, está entrando no soninho, diz que um conteúdo, observa a palavra, é absurdo de falar, mas é como se a única maneira de falar isso é dessa forma, que um conteúdo em ausência, ou algo ausente, um campo, vamos botar assim, um campo que não existe nada ali dentro, um campo de vazio, que um campo
vazio nesse grau puramente físico, né? Em outros graus não tem como se denominar isso. Ele invade Chitá. Ele não é tomaria conta, não é se apoderar, mas ele ocupa o espaço de Chitá. Aí Chitá, no modo físico, ele passa a ficar ausente. Tem algumas interpretações de alguns mestres nesse sentido. Claro que eu não estou aqui para julgá-los, mas o dia que nós chegarmos ao estágio de Samadhi, termos a felicidade, se é que vamos ter nessa vida, aí vamos poder chegar e contar para vocês melhor. Mas tu está entendendo? Nós temos que entender que não é desligamento, é apenas uma ausência, e que essa ausência significa que algo não está presente, mas que mesmo não estando presente, o lugar existe. Acho que agora essa é uma boa definição, né? O lugar existe, o lugar não é fictício, o lugar está vívido, o lugar está lá, o lugar existe, o lugar é lá. Mas nós não estamos lá, mas o lugar está lá. Isso serve para responder também, gente, essa interpretação, muitas outras informações em outros estados mentais e outras dúvidas de muitos outros mestres, né? Até as pessoas perguntam se a mente não é colorida pelo objeto, o que acontece com o objeto na ausência de Chitá, né? Eu não vou entrar nesse tema, mas estou dizendo para você que há discussões acadêmicas nesse sentido, que eles fazem essas perguntas, né? Porque há duas interatividades no universo, que é o espectador, né, quem está assistindo e o assistido. Mas no meio disso há o assistir. Há essa palavra, o assistir, a ação, né, do assistir, há no meio de tudo isso. Há 3 pontos, né? Ou seja, todas as coisas do universo, todo o universo, tudo que nós possamos imaginar, ela é subsidiada, se é que podemos usar essa palavra, em 3 polos, em 3 pontos, e não 2. Quando a gente ouve falar dia e noite, dia e noite, dia e noite, nós temos que entender que no meio disso há separatividade, há algo que separa o dia e a noite, e esse algo existe, apesar de nós não estarmos vendo fisicamente. Então é 3 pontos. Para existir o dia e a noite tem que haver 3 pontos. O dia, a noite e a lei que faz a separatividade, ou algo, ou a situação que separa os dois. Ou a gente consegue ter uma tradução melhor por lei. Tá? Então observem essas questões, né? Então a gente vê que esse estado aqui não pode ser de ausência completa, né? Não pode ser apagar. É ausente, mas não que se acabou, se terminou. Pessoal, nós estamos encerrando essa primeira parte, né? Nós estamos fazendo encerramento, fechamento. Segura aí que já eu volto, vou trazer para você essa divisão de blocos. Na verdade, minha câmera só filma 30 minutos, eu tenho que fazer 2 blocos para completar 1 hora. Segura aí que já eu estou de volta com você. Quando nós chegarmos na parte da mantralização, que é muito mais adiante, a gente vai falar muito sobre isso, né? Vocês vão entender que o mantra, a mantralização, até para pranayama auxilia, né? Até para regulação de prana, é fantástico a mantralização. Tá, mas ok, voltando ao nosso assunto então, eu acredito que eu tenha conseguido passar para você, né, esse pensamento, essa parte filosófica, né, a parte desse pensamento acerca desse tema. Eu vou só mexer no microfone de novo, que eu estou achando que está na mesma posição de antes, tá, gente? Correto, tá. Vai fazer alguns sons ali. Não se assustem, né? Deixa eu só organizar aí. Perfeito, vou deixar aqui de novo. É que eu me movi para mexer a câmera e no mover eu puxei, né, o fio. Perfeito, tá? Já está tudo perfeito de novo. Então, voltando ao raciocínio, quando nós estamos ausentes de um lugar, nós estamos em outro lugar. Então a nossa presença passa a ocupar o outro lugar. Temporariamente aquele lugar não está presente
com a minha presença. Então o que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Que o estado de sono é uma ausência temporária em níveis de Chitta, os níveis mais físicos de Chitta. Percebe? Eu posso dizer assim, voltando agora para um lado bem materialista, que há um esgotamento por parte do corpo, que é a parte mais material que nós temos, há um esgotamento durante o dia e ele precisa entrar num estado de stand-by, de repouso, para recuperar suas energias, para poder absorver prana, né, para fazer absorção de prana. Só que para que isso ocorra, nós temos que colocar ele nessa posição de stand-by, né, essa posição que está ligado, mas não está desligado, e nós temos que nos retirarmos daquelas funções. Mas nós continuamos ali, nós apenas nos retiramos dessas funções. Nós arredamos-nos para o lado. Eu deixei uma anotação aqui, que eu estava meditando ao longo da semana, nos meus estudos diários, e eu escrevi, não me lembro em qual data, mas escrevi assim, ó, a consciência, presta bem atenção que é a palavra consciência, né? Chitta é o lugar, consciência, desliga-se do corpo físico e suas funções, e retira-se para o veículo seguinte. Mas Chitta funciona em todos os veículos. Chitta é uma propriedade que está presente até em Atman. Claro que quando chegar lá, né, vamos dizer assim, físico, Chitta é isso aqui. Né, físico, Chitta é isso aqui. Lá em Atman é isso aqui, Chitta é uma fagulhinha de nada. Ela vai se diluindo, né? Ela vai se diluindo porque você vai tendo as propriedades búdicas, que é o Amanda, né? Ananda, a bem-aventurança, o autoconhecimento, a iluminação, o preenchimento, dentro de algo, né? Que é o Atman da gente, que posteriormente cria esse estado Sit, né? Sat, Sit, Ananda, que cria esse status, esse fato, que consequentemente gera também, né, propriedades inferiores, que é o Chitta mais inferiorizado. A gente vai ter tempo para chegar a tudo nisso, né? O importante não é querer aqui expor o que talvez conheça ou não conheça eu. O importante é tu entender que Chitta é muito amplo. Chitta não significa só esses movimentos, esses vítrus. Ele está presente em outros movimentos. Claro que quanto mais nós diluímos, menor é a presença, não seria a palavra adequada também, mas quanto mais espiritualização, mais nós evoluímos, mais nós consigamos nos desprender, subir aos outros graus, menos Chitta está, não seria presente, mas ela agiria de forma mais limitada. A espiritualidade lá é maior. Como é que eu posso tentar explicar? Quando nós estamos, né, no estágio... Boa ideia. Quando nós passamos do estágio do mental inferior para o mental superior, não significa que o mental inferior não existirá mais. Quando nós estamos naquele estado superior, nós desligamos-nos dos 5 sentidos e começamos a operar com o estado búdico em alerta, né? Não significa que não existe, nós só estamos ausentes de operá-los, de utilizá-los, né? Nós estamos... E lá naquele campo o Chitta não precisa estar usando todas essas ferramentas, é mais dinâmico, é mais... Tomara que tenha conseguido explicar esse ponto para não deixar dúvidas para vocês. Então, se Chitta existe em todos os níveis, tá? Inclusive nesse vídeo que a gente vai fazer de uma revisão, de um apanhado, eu vou tentar, ao meu modo, trazer para você uma Chitta física. Vamos tentar criar de modo físico, muito ao nosso modo, ao grosso modo. A gente vai tentar criar um Chitta vivo ali, vamos tentar vivificar uma Chitta, tentar explicar para você Chitta, e claro que de modo sem imprescindível de entender, tá? Aí até nós estamos separando algumas leituras de pontos mais filosóficos aqui para frente do livro.
já está aqui pronto para nós trazermos. Vai ser muito bacana. Eu acredito que a revisão não vai caber em 1 hora, né? Vai ser 2 horas, mas aí você vai dizer, mas não é revisão, né? Daí não é revisão, mas é interessante porque quando nós saímos daqui com o máximo de aprendizado possível, o resto do livro é mamão com açúcar, né? O importante é entender aqui, que é o Samadhi em si. Aqui é o Samadhipada, aqui é o que é a obra. Nós entendermos aqui, a gente vai entender o porquê das outras tarefas, a gente vai entender, a gente vai absorver Kriya Yoga, né? A gente vai entender que nós precisamos nos desenvolver para estarmos nesse estágio, porque aqui diz, no Sutra de número 3, que o vidente estará estabelecido na natureza essencial e fundamental, que é a sua própria natureza. Então significa que onde nós estamos hoje não é nossa natureza, que nós não estamos, nós estamos no campo, né, nós estamos absorvidos, diluídos, a nossa verdadeira essência, através de Chitta, dentro desses veículos, e nós achamos que somos esses veículos, nós vivenciamos esses veículos, nós vivamos presos nesse mundo de imagens, e nós não somos. Nós somos a autorrealização, nós somos o espírito, então nós temos que regressar para a espiritualidade. É para lá que nós temos que regressar. Inclusive todas as religiões dizem de um certo modo, ou com outras palavras, que a busca é essa, é buscar, né? Buscar a Deus. O que é buscar a Deus, né? É fazer uma tarefa, é fazer algo interno, um desprendimento descomunal para se libertar de uma situação onde você se encontra, para ir a essa outra situação. É yoga, gente, é yoga, puro yoga, puro yoga. Mas deixa eu voltar aqui, senão não vamos fugir do tema, né, irmão? Senão não vamos estar fugindo. Mas então, assim, voltando aqui às observações, antes de nós fazermos a leitura do Sutra, então nós conseguimos entender que é um estágio temporário, que o lugar ainda existe, mas que está ausente, né? Está ausente de conteúdo, mas o lugar está ali, é o movimento de um lugar. Tanto que, muitas vezes, através de situações que se desenrolam ao longo do dia, através de tensões corpóreas, tensões energéticas de prana em nosso corpo, tensões do nosso subconsciente, adrenalina, emoções, dependendo do que nós passamos ao longo do dia, aí que o yoga é lindo, né? Porque o yoga fala da alimentação, até a alimentação influencia nisso, né? Enfim, não vamos entrar muito nesse campo, não, para não desvirtuar o assunto, mas situações que ocorrem durante o dia fazem esse estado entrar em perturbação, né? Fazem esse estado entrar em perturbações, e esse estado entrando em perturbações nos trazem um fenômeno que nós no outro dia nós falamos sonho, né? Sonhos. Aí as pessoas falam em sonhos premonitórios, sonhos, né, que teve uma visão. As pessoas se acordam no outro dia, se agarram, se apegam àquele sonho. As pessoas muitas vezes têm sonhos bons, sonhos de prazer, sonhos emocionantes. As pessoas muitas vezes têm sonhos tristes, acordam chorando, ficam todo o dia triste, né? Mas nós temos que entender, né, ver que esse estado é lapsos que ocorrem, né, fugas espúrias que ocorrem das atividades que ainda estão ocorrendo. Então, para nós percebermos que para haver sonho, para haver esse sonho, né, tem de estar vivificado outros campos. Pode que fale em ausência de conteúdo, mas se o conteúdo está ausente, como é que ocorre o sonho? Para o lugar que está ausente, né, o local que está ausente de algum conteúdo, estar recebendo esses espúrios conteúdos, nós temos que perceber que nesse lugar tem de haver uma porta e uma janela. Que esta porta e a janela simboliza que há uma passagem, que simboliza que o que estava nesse lugar saiu por esta porta e está no outro lugar, mas que a porta está aberta, que essa porta não é fechada, não é selada em algum momento ou em dado momento, que essa passagem continua aberta e muitas vezes por essa estreita passagem, que nós podemos chamar de porta, essa estreita janela, né, que é apenas um campo de visão, algo
entra ali para dentro, né? E aí nos traz os lapsos de sonho. Por que é usado esse termo sonho para definir, né? O sonho, para mostrar que a gente entende hoje que sonho não é uma fantasia, né? Para nós entendermos que esse sonho é algo que ocorreu na mente, mas a gente sabe que não é algo que a gente viveu, que é algo que a gente experienciou, até porque nós estávamos dormindo, nós temos a consciência que deixamos o nosso corpo numa cama dormindo, nós temos a consciência que nós estamos naquela posição. Então a gente carrega isso como uma fantasia, algo que fugiu, né? Algo que é incerto, algo que não é correto, algo que é duvidoso, algo que de uma carga eletrostática, de uma forma eletrostática apareceu ali, mas não existe. Aí às vezes nós ficamos em dúvida, será que é? Sabe, é essa a definição de sonho, algo confuso que ocorre dentro desse estágio, tá? Algo de muito confuso. Então nós temos que entender que muitas vezes corre, mas para que isso ocorra tem que estar dentro de algum lugar. E esse lugar é para onde? É o outro lugar onde a consciência está. O que eu quero dizer com tudo isso? Né, que há um lugar, outros campos que nós passamos, a consciência sai desse lugar, sobe, né? É muito interessante perceber isso. A consciência sim arreda desse lugar, mas esse lugar não fica vazio, esse lugar é preenchido com essa ausência, tá? Ela é preenchido, é até bobo falar isso, mas é verdade, é preenchido com a ausência. A consciência sai para outro lugar e continua trabalhando. Nós não temos a consciência ampla disso aqui, porque aqui está a consciência ausência, aqui tem algo ausente, aqui está aqui, mas a nossa consciência está trabalhando ali. Quando nós conseguimos, né, quando nós conseguimos praticar meditação, controlar, inibir, né, que é o primeiro passo, inibir em Niroda, né, praticar Niroda, pode ver que os nossos sonhos são mais reais. Inclusive nós recebemos durante a noite informações, durante a noite a gente está vívido, a gente está desperto, a gente acorda no outro dia com uma despertação violenta, porque nós consigamos ter acesso a esse outro lugar. Começa a clarear mais esse outro lugar para nós, porque nós estamos nesse estado aqui, ó, nós estamos no estado de intensas modificações e agitações da nossa mente, né? Quando nós lá estamos, por que lá nós não temos a consciência? Aí não é que a gente não consegue trazer as impressões para esse corpo, a gente não consegue trazer impressões para dentro desse chitar. Mas algo lá naquele outro lugar, lá há funções, há vivo. Nós estamos nesses outros lugares, que é os outros corpos. Nós começamos a atuar em outros graus, mas estamos lá. Inclusive qualquer coisa dentro da esfera, podemos dizer dessa esfera que nós vivemos, nossa galáxia, funciona-se assim. Aí você para analisar, se não existe algo, porque não existe algo físico, não existe algo que nós possamos observar se fisicamente, ela em outro plano existe. Podemos dizer que existem planetas gasosos, planetas mentais, planetas disso que nós não conseguimos ver com esses olhos, mas que eles estão lá, eles existem, né? Podemos ver que existe uma consciência, a galáxia é uma consciência, a Terra é um núcleo de consciência. É que nós somos os fagulhas, fragmentos de outras consciências. Somos as centelhas, né? Imagine um lago, nós somos pegando uma colher de sopa, tirando a água, foi tirada uma essência que ali se auto-existe por si, mas existe, mas que pertence ao lago, que foi separada, mas não ser separada totalmente, está junto, jungida, porque dentro desse campo nada se perde, sabe? Eu sei que é difícil nós entrarmos nesse momento e eu trazer isso à luz, mas temos que tentar trazer, porque tudo isso serve para tentar trazer a compreensão desse estado, tá? Desse estado. Porque esse estado dá uma semelhança, uma certa interpretação para que nós pensamos, mas por que eu não atinjo o Samadhi, então, se eu estou em sono? Por que eu não atinjo o Samadhi em sono? Porque para atingir Samadhi, eu preciso estar à vontade operando o trabalho. Aqui nós percebemos que não é a vontade, que é um esgotamento físico, que é um esgotamento, que é uma atividade
física, que é uma atividade fisiológica, que é uma atividade mental, que é algo já que é programado. Não é a minha vontade que está atuando nisso. Até porque eu não preciso ter vontade para ter sono, eu tenho sono pelo pelo cansaço, né? Pelo esgotamento de algo. Eu tenho sono, parece que assim, vem a celeridade e o sono se enreda para o lado. Aí o sono vem, assume e a celeridade vai para o outro lado. E o sono assume a posição. Mais ou menos assim, sabe? Vai refletindo muito bem sobre isso. Então temos que ver que esse estado não é samadhi, não nos traz samadhi, mas é muito semelhante, porque a vontade não está operando. E nós estamos aqui trabalhando pelo caminho do Ashtanga Yoga, né? Que nós vamos ver mais adiante por que isso tem que ser praticado, porque a vontade tem que assumir tudo isso. Nós temos que estar despertos, nós temos que estar controlando isso vívidos, despertos para controlar esse ponto, tá? Eu acho, tomara que eu tenha conseguido trazer as respostas cabíveis, mas eu acho que com as leituras que você faz, né, até é interessante, eu faço uma sugestão, eu me baseio em timing, né, porque eu não consegui ainda condições para buscar outros livros de outros pensadores, para buscar, para confrontar os ensinamentos, para extrair de um, extrair de outro informações e assim nos ampliar, né, nos ampliarmos. Porque todo aquele que esteve lá, todo aquele que esteve em Samadhi, ele consegue trazer para preencher, né, preencher algo, tá? Eu acredito que tenha passado uma essência para você. Eu vou aproveitar agora, vou fazer a leitura do que Taimini nos diz, e isso vai preencher com o que eu estou aqui dizendo, né? Vai preencher com o que eu estou dizendo, e eu vou dizer para você por que nós pulamos, né, de um estado de fantasia, viemos falar de um estado de sono e não falamos da memória que se identifica com a fantasia, né, que é duas percepções subjetivas, porque essa função de memória, né, Smriti, é a função não seria fundamental, mas é a percepção X, mater, de uma situação, né? É algo que está conectado ao corpo causal, próximo do corpo búdico, né? Do corpo mais acima do corpo astral. É um dos pontos mais importantes das modificações da mente, pela minha grossa análise nesse exato momento, porque naquele trecho, ali nós vamos estar fazendo uma aula maravilhosa, um encontro maravilhoso para fazer o fechamento e todas essas modificações da mente. E aí vai nos abrir o campo para a revisão, nós vamos fazer uma revisão de tudo isso e nós vamos ficar um pouco mais esclarecidos acerca da mente, da sua psicologia, da sua volição, dos seus sentimentos, pensamentos, a sua mistura, o estado que ela encontra. E nós vamos começar a ver que nós não somos a mente, que nós não somos Chitta. Tá, deixa eu fazer a leitura aqui, senão eu pego essas janelas, pego essas portas e fujo, né? Saio fora do contexto. Vamos lá então. Seção número 1, Samadhipada, Sutram de número 10, que fala, né, sobre o estado de Nidra, Vitri Nidra. Aí até fala aqui, né? Eu não sei falar muito bem em sânscrito, gente, mas eu vou tentar aproximar. Caiu uma das minhas anotações, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu sei de caiu. Caiu daqui, ó. Ah, tá. Eu tirei aqui, eu não tinha prestado atenção. Eu tirei aqui, mas ela é daqui, ó. Ela é daqui que ela traz. Isso, perfeito. Tudo que eu estava falando anteriormente, que eu estava falando para você sobre os estágios, a fantasia também, gente, ela entra em todos esses estágios aqui. A fantasia não é algo só aqui. A fantasia não é só física. A fantasia, ela ocorre muito mais mental. E lá em pontos mais espirituais também há muita fantasia. Muita fantasia, né? É incrível ver. Como diz essa aqui, são modificações físicas, né? Eles apontam, mas dá para nós vermos que elas se diluem ou de grau menor elas vão até muito longe, muito longe. Até mesmo é por causa da fantasia, é por causa das modificações errôneas que grandes yogis caem, né? De pontos muito elevados que se encontram no seu caminho de yoga, é lá que eles caem, lá em cima. Por causa desse daqui ainda não está feita a obra.
A gente só vai se livrar dessas amarras, dessas garras, quando nós tivermos no estágio, né, aí de autorrealização, que é o objetivo de todos nós. É estabelecido na sua própria essencial natureza fundamental, o vidente. É esse o estado. É o estado de autorrealização, somente lá. Enquanto isso, nós fomos vítimas dessas armas, tá? Eu vou aproximar ali da câmera. Deixa eu chegar ali. Ali, ó. Ali perto do clips. Isso, tá vendo? Perto do clips ali. Deixa eu só ver se o microfone vai fazer os ruídos, tá? Ok, perfeito. Aqui fala assim, ó, pratyaya. Fala aqui, ó, por entre as palavras em sânscrito, fala pratyaya. Então fala em preenchimento, fala que pratyaya é algo que se preenche, mesmo que esteja ausente de conteúdo, é algo preenchido, tá? Fala também de vitri, que é uma modificação, e fala nidra, que é um pratyaya ausente de conteúdo, mas é um pratyaya, é um pratyaya vazio, tá? Aí isso nos traz chaves para um entendimento espiritual violento. A gente pode ver que, de uma forma ou de outra, o vazio que nós achamos, né, o conjunto vazio, o zero, ainda espiritualmente é algo, né, que pode ser o tudo. Pode ser. Tá, mas enfim, vamos lá. Não quero confundir você. Aqui fala então que a modificação. Pode ver que ele fala da mente aqui, ó, a mente, ele não fala chitta, ele fala modificação da mente, ele quer dizer num estágio mais baixo, ele não fala de chitta. Quando fala chitta é todos os campos, né? Ó, a modificação da mente baseada na ausência de conteúdo é sono. É sono. Tu tá vendo? Tá dizendo que é. O que é? Que o é o verbo ser. Que o ser dá a conotação, o entendimento que para algo ser, o ser é algo. Está entendendo? O ser é algo que no nosso meio experimental, fisicamente falando, tem que ser um objeto, né? Ser pedra, ser madeira, ser calçado, ser porta, ser câmera, ser eu, né? Eu sou. Mas agora, de um modo mais mental, pode ser emoção, né? Uma ideia aqui, o amor, sou bondade, sou raiva, sou paz. Mas de uma forma espiritual, o que é o ser? O que é esse ser? Algo que eu vejo, algo que eu não vejo, igual o ar, né? O ar eu não vejo, mas ele é o ser. Então você vê aqui, ó, a modificação, ou seja, ela está de um jeito, um pouco está de outro, ocorreu algo, para ocorrer essa modificação, ela teve que estar de um estado para ir a outro estado desta mente que está em ausência de um conteúdo. Significa o quê? Que ela tinha conteúdo, mas esse conteúdo que tinha algo, ele se ausentou por um conteúdo vazio, por um conteúdo que não tinha algo. Ele ainda é sono. É sono. Tenta ver isso. E esse é definido pela palavra sono, mas ele é, essa palavra que foi utilizada para definir. Nós não estamos presentes, mas ainda é, porque a gente está dormindo, roncando. Vamos lá. Esse sutra é muito importante, precisa ser estudado com atenção. Naturalmente, o significado literal é óbvio, mas essa modificação da mente, na qual a mente está vazia de conteúdo, ainda é uma modificação. É chamada de nidra, e por uma ótima razão. Durante o tempo que uma pessoa encontra-se neste estado, percebe que é um estado, não tem, a sua mente é, por assim dizer, um espaço em branco ou vazio. É por assim dizer, tá? Ali, aqui fala assim, ó, não há pratyaya no campo da consciência. Ou seja, esse pratyaya não é um pratyaya de consciência, mas é algo lá dentro, tá? Esse estado parece extremamente ser o mesmo que Chitta Vitri Nirodha, no qual também há completa supressão dessas modificações. Mas não é
Não é. Como então esse estado difere da condição de Nirbija Samadhi? Que mais adiante vamos ver se é isso, tá? O que é Nirbija Samadhi, que é um estágio que antecede a autorrealização, vírgula. Já que os dois são os polos à parte, a diferença está no fato de que no estado de Nidra, ou sono profundo, a atividade mental não parou de forma alguma. Somente esse veículo foi desembreado, foi desligado dos fatores mentais, dos fatores de Chitta. Assim não registra atividades que estão ocorrendo em outros veículos, aqui fala na mente, mas em outros estágios. Quando a pessoa acorda e o contato é restabelecido, esse veículo, o cérebro, volta a ser a sede da atividade mental como antes, como um automóvel que foi desembreado, o motor não parou, somente desapareceu o efeito da atuação do motor sobre o movimento do carro, portanto o carro não é impulsionado, mas o motor está vívido ali dentro. Da mesma maneira, o sono profundo, embora não haja pratyaya no cérebro, nesse corpo, a atividade mental foi transferida para um veículo mais sutil e continua como antes. Somente o cérebro foi desembreado. Quando fala cérebro, você entende que é isso o veículo físico, tá? Mas é uma definição utilizada para você entender ele. Experiências de hipnotismo e mesmerismo corroboram em parte com essas observações. Experiências que são feitas, as pessoas começam a contar seus sonhos, começam a viver trazer, né? Corroboram com isso. No yoga, a atividade da mente, ou Chitta, que ela é suprimida, e para isso é necessário parar as vibrações do corpo mental inferior, enquanto em estado de vigília, que eu falei antes, não é dormindo. No estado de vigília, o cérebro está desligado a mente inferior pelo controle da atividade da mente no cérebro, que podemos controlar todas as atividades. Aí fala, quando o motor de um carro está desembreado, por regulagem ou por paralisação do movimento do carro, podemos regular, podemos parar o movimento do próprio motor. Pode assim ver que o estado de sono profundo e o estado de Citra Vitro Niroda, embora superficialmente pareçam ser semelhantes, são completamente diferentes, tá, gente? Essa é a leitura do que Taimni diz. Mas reflita sobre tudo isso, assista de novo o vídeo, volta, retroceda. Felizmente acabou o tempo, nós vamos encerrando por aqui nosso vídeo. Próximo encontro, então, é Smriti, memória, fundamental e fantástico esse tema, esteja presente junto conosco. Obrigado pelo teu carinho, ter acompanhado esse vídeo. Dá o like, compartilha e me procura no WhatsApp. Namastê. Om